Bem-vindos de volta ao podcast Força Comandos. Meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar sobre preparações necessárias e EDC. Bom, para iniciar o episódio, a gente vai iniciar falando sobre o EDC, esse conceito de EDC. Talvez alguns ouvintes devem estar familiarizados com o que quer dizer EDC, mas a sigla EDC em inglês quer dizer Everyday Carry ou Everyday I Carry, o que quer dizer todo dia eu carrego, ou seja, aquilo que alguém pode ter diariamente. Refere-se aos equipamentos escolhidos por alguém para trazer consigo todos os dias no seu dia a dia, seja no lazer, ou seja no escritório, no seu trabalho de índole militar, no seu trabalho, enfim, em diferentes situações e diferentes aspectos. Então, o kit EDC, normalmente, ele é basicamente composto aliás, antes de tudo, o EDC, o conceito EDC vem de uma índole mais tática. Então isso vem de um background mais militar ou algo do tipo. Então, normalmente sempre vai estar associado a equipamentos táticos. Então, um exemplo de um kit EDC básico que normalmente é carregado é uma arma de fogo, um carregador sobressalente, um celular, um smartphone, um canivete, um multitools, uma agenda de anotações, uma caneta e uma lanterna. Esses são, talvez seja o básico. Talvez eu não esteja correto em relação a isso, mas normalmente é o que é carregado. O meu EDC basicamente se resume a isso. Então, além disso, antes de falar sobre o meu EDC, esse conceito de estar preparado para situações é de extrema importância. Nós brasileiros não temos muito essa preparação, nós não temos essa mentalidade de estar preparado para possíveis situações. Poucas pessoas têm isso, e é uma pequena taxa. Até mesmo os policiais e militares não têm essa índole. Eu conheço milhares de colegas, vários amigos, pessoas que estão no meio e não têm esse conceito de estar preparado para essas situações. Então, é de extrema necessidade você estar preparado para possíveis situações. E normalmente as pessoas não estão preparadas. As pessoas simplesmente esquecem disso e não dão a foda em relação a isso. Não ligam. Então, normalmente, quando uma pessoa de fora, uma pessoa que seja um paisano comum, seja qualquer tipo de pessoa que não tem esse conceito e vê você com esse kit, vê você que você está portando um EDC, se assusta. Você está com um canivete, você está com uma arma de fogo. Meu, por que você tem por que você está com uma arma de fogo? Por que você está com um EDC? Aliás, por que você está com um canivete no seu bolso? Por que você carrega uma lanterna gigante dentro do seu carro? E são situações assim que as pessoas se assustam e normalmente nós somos conhecidos como os paranoicos. A gente somos o cara meio paranoico, ele anda armado, ele anda com canivete no bolso, algo do tipo. Então as pessoas elas não têm essa mentalidade de simplesmente aquilo não é carregado para casos para a gente ferir alguém. Em relação a isso, eu levo em relação ao canivete. No Rio de Janeiro, se não me engano, é proibido carregar facas ou algo do tipo. É o único estado que tem essa palhaçada. Mas em relação ao canivete, isso é um assunto gigantesco em relação a leis e tudo mais. Mas normalmente as pessoas se assustam e acham que a gente carrega um canivete para esfaquear alguém caso a gente for assaltado ou algo do tipo. Ou isso com arma de fogo. Mas o canivete é nada mais que uma ferramenta. É uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia quase todos os dias. Eu carrego para tudo. Se eu vou no supermercado, eu coloco meu canivete na minha bermudinha pequenininha. Porque é o que eu me sinto bem. Com o meu canivete eu ando para lá e para cá. E muitas pessoas que seguem esse conceito de EDC sempre carregam o canivete. Porque o canivete é uma ferramenta gigantesca. Uma ferramenta que, para inúmeras situações que você pode pensar. Para quem é conceituado em relação a isso, sabe que um canivete é de extrema importância. Uma caneta é de extrema importância. Ainda mais para o serviço policial ou algo do tipo. Caneta, caderno de anotações em relação a você anotar placa, seja você paisano, ou seja você trabalhando na atuação de policial militar ou policial civil, seja você atuando como investigador, seja você sendo um mero paisano, seja uma pessoa um civil, uma pessoa que não trabalha na área de segurança pública, um caderno às vezes te salva muito, um bloco de anotações pequeno, ou uma caneta você sempre vai precisar.
Você pode pensar em um minuto da sua vida, em um minuto de qualquer situação, um dia você precisou dessas ferramentas. Um dia você pensou, meu, precisava de uma lanterna. Não tem uma lanterna. Aí você vai lá com seu smartphone, com seu famoso espertofone e liga aquela lanterna Jeg, que é do celular, aquela lanterna cocô. E você tem necessidade de uma lanterna. Então, é gigantesca a índole das pessoas não estarem preparadas em relação a isso, não se prepararem para possíveis situações. Então, esse conceito está chegando agora para o Brasil. Aliás, vem há um bom tempo, tem inúmeros grupos na internet. Se você jogar EDC Extreme, EDC alguma coisa, tem vários grupos na internet de pessoas que ajudam a você se preparar em relação a porte de armas, em relação a porte de facas, em relação a inúmeras coisas. Então, essas pessoas elas capacitam em relação a isso, seja ele policial militar, ou seja membros das Forças Armadas ou algo do tipo, para justamente você estar preparado para possíveis situações que possam acontecer e que você possa precisar. Então o EDC ele é justamente nessa índole de você estar preparado para tudo. E sempre se resume a essas coisas: isqueiro, lanterna, canivete, faca, e isso é necessário no seu dia a dia. E vocês sabem o quanto é, seja um relógio. Normalmente algumas pessoas relacionam o EDC, eles colocam até óculos de sol. Então normalmente você vê fotos de pessoas que portam um EDC. E normalmente você vê incluso carteiras, Kydex, óculos de sol e todo esse tipo de coisa. Então, para iniciar, eu dei essa base de EDC, da base de coisas a serem utilizadas no seu dia a dia, justamente para os ouvintes terem a noção do que seria o EDC, de qual índole vem esse EDC. Então, basicamente, é isso. Mas na parte de preparações necessárias, as pessoas não têm. Nos Estados Unidos, em outros países que tem essa cultura mais militarizada, as pessoas costumam carregar bastante coisas, seja em qualquer situação. E eu digo isso em relação, eu particularmente, além de carregar o meu EDC, eu carrego uma mochila. E normalmente na mochila tem um kit de primeiros socorros com várias coisas. Eu até poderia pegar agora, mas está meio longe. Mas eu carrego bandagens, carrego luvas cirúrgicas, eu carrego uma bandagem plástica, carrego um tourniquet bom, um tourniquet da CAT, que é o melhor que tem. Você comprar um tourniquet para você, se você for comprar um tourniquet, compre um bom, porque se você comprar um China, se caso você for precisar, você vai se ferrar. Porque normalmente esses tourniquets são vídeos na internet para layout de airsoft, esse tipo de coisa. Então compre um e treinem para utilizar um tourniquet. Eu carrego água oxigenada, todo tipo de na parte básica de kit de primeiros socorros, normalmente eu carrego. Então, seja quando eu vou viajar ou algo do tipo, eu sempre estou carregando isso, porque eu sempre acho que vou utilizar. Nunca teve ainda não surgiu a situação, mas quase. Foi tipo questões de segundos. Quando eu estava encostando o carro, a ambulância chegou. Já aconteceu situações parecidas. Então eu sempre carrego, porque um dia talvez eu vá precisar, talvez um dia eu nunca precise. Mas o conceito da preparação é justamente isso. Você está preparado para tudo. Você está preparado para uma possível situação de estresse, uma possível situação de perigo ou algo do tipo. Sempre carregar esse tipo de coisa. Então no meu carro eu carrego corda, até fora do carro eu tirei um pouco tempo atrás. Algo que eu levo que é essencial, que eu paguei até barato na internet, não me recordo quanto. Mas eu carrego um colar cervical no porta-malas. O colar cervical ele custa acho que uns 50, 40 reais por aí, se eu não me engano. E é lógico, na parte de médica, na parte de em relação a kits médicos, a kits de primeiros socorros ou algo do tipo, você tem que ter uma base de primeiros socorros, você precisa fazer pesquisas, cursos de APH, cursos de primeiros socorros básicos, para você ter uma noção melhor do que você está fazendo. Lógico que você não vai ficar carregando kit de primeiros socorros e vai ficar tentando fazer, enfim, vocês entenderam, acaba causando um mal maior à vítima. Então você precisa ter uma preparação melhor. Mas em relação à preparação,
eu sempre carrego esse tipo de coisa que talvez eu vá usar. E que às vezes eu sempre uso. Lanterna, sempre eu carrego uma lanterna. Sempre eu tenho essa índole de carregar uma lanterna porque parece que eu sempre vou usar, seja a luz do dia ou à noite. À noite é quase lei carregar uma lanterna. Canivete, eu já falei sobre. Então, as pessoas. É super necessário que as pessoas busquem esse conhecimento em relação ao EDC e em relação a preparações que são, às vezes, muitas vezes necessárias no seu dia a dia. Seja em relação à mecânica do seu carro, sobre o lugar de onde você está indo, a topografia do lugar que você está indo, seja uma parte de navegação, para onde, o que você está indo, bases policiais próximas, hospitais próximos, base dos bombeiros próximo. Toda essa preparação necessária é de extrema importância e normalmente as pessoas não recorrem a isso. Então você sempre tem que buscar, porque isso salva vidas, não só vidas como salvam dias, salvam semanas, salvam final de semanas. Você ter essa pré-preparação de tudo que você vai fazer em relação, seja você vai num parque ecológico, você vai passear numa cidade vizinha, ter essa concepção de lugares que você vai, como disse, base de, de primeiros atendentes, e seja parte policial ou bombeiros ou algo do tipo, é de extrema necessidade você ter esse conhecimento. Porque a gente nunca sabe, nós nunca sabemos o que vai acontecer, o que pode acontecer no futuro. Nós não sabemos se a gente vai sair agora trabalhar e você vai ser assaltado, se você vai ver alguém que vai precisar de um atendimento de primeiros socorros, um atendimento pré-hospitalar. Você nunca sabe se uma pessoa vai ter um mal súbito, uma senhora vai cair da própria altura ou algo do tipo. E seja não só nas situações médicas, situações de emergência do tipo, mas seja um parafuso que você precisa apertar e você não tem um canivete próximo, você não tem uma chave próxima. Seja um negócio que você pede embaixo do carro, na rodovia, você não tem uma lanterna, você não tem uma parte para sinalizar algo do tipo, você não dispõe disso. Então, a preparação, ela vem justamente dessa parte de você colocar na sua cabeça como vai ser o seu dia, para onde você vai e o que você vai precisar. Comprar materiais que sejam de boa qualidade, seja canivete, torniquete, lanterna, coisas que vão durar, coisas que você sabe a utilização, tudo mais, pilhas, tudo isso faz parte desse conceito de preparação. Não só de preparação, seja na parte de EDC, mas quanto na preparação física. Quando eu digo preparação física, não do seu físico em si. Eu digo em relação da região que você vai. Normalmente, se você vai acampar, você vai levar um tipo de EDC diferente, você não vai levar o EDC que você carrega no seu dia a dia. Você não vai ter a preparação que você tem para o seu dia a dia para uma preparação para você vai para a mata. Se você vai para a Serra da Cantareira ou Serra da Mantiqueira que seja, você vai acampar, ou seja, em qualquer parque nacional, dependendo de qual estado você vai. Se você não tem a concepção do que é acampar, do que é ter um acampamento bushcraft, você ir acampar no meio do mato e tudo mais, você viu algum vídeo no Discovery Channel do Bear Grylls ou de alguém e vai lá, você vai se ferrar. Então você precisa ter o conhecimento disso, você precisa saber a topografia do lugar, saber ter uma base de navegação, ter uma base no quesito o que é acampar, se você, lógico, se for sua primeira vez. Porque a quantidade de necessidades que você vai sentir é gigantesca. E provavelmente alguém, você ouvinte, provavelmente você já esteve em alguma situação que você precisava de ferramentas pequenas como essa, como um relógio, como um caderno de anotações, um canivete. Você já passou por isso eu tenho certeza. E é engraçado em relação ao EDC que quando você esquece algo na sua casa que você precisa, normalmente você vai necessitar no dia. É incrível. Quantas vezes eu já esqueci uma caneta, já esqueci a minha lanterna, eu já esqueci inúmeras coisas e eu precisei. Várias vezes. Várias e várias vezes. E sempre assim. Então, essa necessidade da preparação é incrivelmente necessária. Se você tiver essa mentalidade de que as coisas vão acontecer um dia, talvez as coisas não aconteçam, vão acontecer, vão deixar de acontecer, você tem que ter essa mentalidade de que estar preparado. Estar preparado é tudo.
porque estar preparado salva vidas. E isso eu já falei e repito sempre para as pessoas que querem entrar nessa parte de preparação, algo do tipo. Estar preparado é tudo. Pô, cara, por que você carrega o kit de primeiros socorros? Sabe quantas vezes eu escutei isso? Por que você carrega tal coisa? Por que você carrega outra coisa e tudo mais? Já cansei de ouvir isso. E as pessoas não entendem isso. É difícil as pessoas terem essa concepção em relação a isso. Então, estejam preparados, estejam salvos, estejam capacitados em relação a tudo. Tenham essa mentalidade de estar preparado, porque isso faz falta no dia a dia dos brasileiros. A guerra que são vividas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em outros estados, em diferentes situações, você ter essa preparação de mentalidade, ter essa mentalidade de preparação, aliás, é incrivelmente necessário nos dias de hoje. Se você vai para algum lugar ou deixa de ir. Quantas pessoas vocês conhecem que já foram para um lugar e se perderam e foram parar em alguma quebrada e tal, e os caralho, meu, você tem que ter essa concepção, porque pode acontecer isso com você. No Rio de Janeiro acontece. Turistas de outros estados e turistas americanos, sejam britânicos, etc., vão parar na porta de favelas e são mortos. E você tem que ter. Eu vou fazer um podcast, um episódio justamente sobre viagens, é, sobre justamente preparação para viagens, algo do tipo que eu acho legal de fazer também. Mas uma prévia rápida é você ter consciência dos lugares que você vai. Por exemplo, se você vai para o Haiti, vai para algum país no Caribe, que às vezes é muito perigoso por causa de ladrões ou algo do tipo, ou se você não tem preparação, você vai se ferrar no lugar. Você vai acabar, meu, caindo em cagada, você vai ser roubado, você vai perder tudo. Assim como muitas pessoas fazem aqui no Brasil. Eu já cansei de conhecer alemães, americanos, e que, meu, tô totalmente perdido, entendeu? Caras que vão para lugares e não tem noção de onde estão indo. Na última semana passada, uma britânica foi morta no estado da Amazônia, em um rio, porque ela foi acampar no meio do mato. Não que seja um problema, mas ela era do meio, ela era ambientalista, se eu não me engano. Eu não me lembro direito a situação, mas ela foi morta por dois adolescentes, mais alguns caras. E ela tava sozinha, entendeu? Ela tava sozinha, uma mulher britânica. Ela sequer falava a língua portuguesa. Então, meu, você tem noção, cara? As situações que as pessoas se enfiam. Sabe, é que nem você vai pro. É que nem você vai sem qualquer conhecimento sobre a cidade do Rio de Janeiro. Você não fala a língua, você vai lá se enfiar no meio de favela. Então, tipo, você já sabe como a banda toca no lugar e vai lá insistir pra ver como é que é. Então você acaba se ferrando e a morte na certa. Assim como acontece e assim como a gente já cansou de ver em infinitos noticiários em relação a pessoas que não são do lugar, vão lá e morrem porque são mortas. E seja por acidentes, traficantes e em inúmeras situações. É, mas parando um pouco essa parte de viagem e voltando um pouco mais em relação à preparação, é essencial a preparação. A preparação em relação a tudo, a qualquer situação, eu friso isso toda hora porque se a gente não tiver esse conceito, a gente tá livre a sofrer as consequências. É o que eu sempre penso. Se eu for viajar, se eu vou viajar 200 quilômetros na parte da tarde e não carregar uma lanterna, eu sei que eu posso me ferrar. Se não levar um kit de primeiros socorros, é uma vida que talvez eu perca. É uma vida, é um. Se eu não carregar meu torniquete, é uma hemorragia que eu posso ter contínuo e algo do tipo. Então, eu sempre coloco isso na minha cabeça, as coisas que talvez eu use. Na parte de armas de fogo, todas as pessoas sabem que se vocês não são policiais, se vocês são paisanos, se vocês são membros das Forças Armadas, sabe o quanto é difícil você, na relação entre arma de fogo e leis e tudo mais, mas é incrivelmente necessário uma arma de fogo. Principalmente no lugar onde nós vivemos, no Brasil. E o Everyday Carry, o EDC, as pessoas não levam esse extremo muitas vezes. As pessoas acham que não são necessárias. Ah, eu acho que não vai ser necessário eu carregar uma arma hoje. Eu acho que eu não vou levar, eu vou deixar ela aqui no carro, algo do tipo. Isso é um problema.
E isso acaba te causando uma pessoa meio paranoica. Você acaba sendo se considerando, às vezes, meu, será que eu tô ficando paranoico? Mas aí você se lembra nas situações que você vive, no país que você vive, nas situações que você vê na televisão. E isso te causa, meu, essa cabreiragem em relação às coisas que talvez aconteçam. Outro conceito em relação à preparação ao destaque, ao você ostentar coisas em determinados lugares. Outras situações, sentar de costas para a rua. É algo que as pessoas fazem todo santo dia. E sejam elas tanto paisano, quanto policiais, quanto membros de forças armadas, sentar de costas para a rua, meu, não dá, cara. Então, às vezes você está se relacionando com alguém e aí você precisa acostumar a pessoa a falar, olha, eu não gosto de sentar de costas pra rua e tudo mais. Então, tudo isso que eu disse durante esse tempo, sempre eu fui focando em relação a estar preparado. E o quanto isso é necessário, seja em qualquer situação. No último podcast a gente falou sobre que as pessoas podem entrar em contato com a gente, justamente em relação a críticas, correções e algo do tipo. E algumas pessoas entraram em contato conosco, aliás, duas pessoas, mas eu vou ler algumas aqui. O primeiro é um operador, eu não vou identificá-lo. Ele disse: parabéns pelo podcast. Só um detalhe: na corrida do orgulho no final do curso do Tigre foi 38 km. Abraço. Valeu. Realmente, eu acho que eu disse 32 ou 31 km, não me lembro no podcast. Os caras correram 38 km no final do curso do Tigre. E, meu, são os caras. O Grupo Tigre é a unidade que eu sempre vou, meu, encher a boca pra falar porque os caras são fodas. Eu quero fazer um podcast especial sobre eles ainda e, e definir o quanto esses caras são bem capacitados, não desconsiderando qualquer unidade de operações especiais no Brasil, mas o Tigre é incrivelmente foda. Os caras são fodas. Vivem chutando a bunda de vagabundo. O segundo aqui disse: opa, boa noite. Eu estava ouvindo que vocês postaram sobre as comparações entre forças especiais e lembrei de uma matéria que vi sobre a Marinha. Não sei se é de grande importância, mas vou relatar. Os operadores do GRUMEC diziam que no início da missão do Líbano enfrentaram uma repulsa das forças especiais libanesas em receber adestramento do GRUMEC, pois até então era uma força desconhecida para eles de nome, etc. E essa confiança veio através do próprio profissionalismo do GRUMEC em mostrar serviço nas ações de patrulha no Mediterrâneo. Então isso tem muito a ver com o que vocês falaram sobre as comparações de forças, o quanto ela é reconhecida mundialmente, e eu tenho até um modo peculiar de chamar marketing militar, pois nem todas as forças têm um holofote grande em cima delas, exemplo disso é o MARSOC. Fico grato pela atenção, gostaria de não ser identificado. Valeu, cara, pelo feed, obrigado por ele estar em contato com a gente. E realmente, faz total sentido o que você disse. Acho que é algo comum nessa parte, mas faz total sentido. Obrigado pelo feed, obrigado por entrar em contato com a gente, por abranger, por aumentar a discussão e, meu, é ótimo ler isso aqui. Se vocês quiserem mandar mais inbox em relação ao mesmo assunto, mandem, a gente vai ler de novo, vai entrar em discussão, se discordarem, se tiverem críticas em relação ao último podcast ou a esse podcast, por favor, entre em contato. E é a mesma coisa, gente. Se quiser entrar em contato, mandem-nos um inbox no Facebook ou comentem aqui mesmo no post do SoundCloud. Ainda não temos uma plataforma boa. Eu espero para uma plataforma no caralho, esqueci o nome. No iTunes. Se algum ouvinte souber como posso upar o podcast no iTunes, entre em contato conosco, por favor. Eu quero abrir uma plataforma mais, porque se tiver no iTunes vai estar em outras. Automaticamente, se eu colocar no iTunes, eu acredito que vai estar em outras plataformas de podcast nos smartphones, porque se você procurar no Play Store ou no iStore, você vai ver que tem plataformas para você escutar podcasts, você pode baixar e escutar online em qualquer lugar, seja no carro, enfim. E a partir do momento que
vai para o iTunes o podcast, ele automaticamente vai para essas plataformas. Então, preciso muito da ajuda. Então, se algum ouvinte souber, por favor, entre em contato. Queria agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo, todas as pessoas que nos ajudam no podcast, indiretamente ou diretamente. E é isso. Vou gravar o próximo podcast e logo logo a gente vai estar lançando. Fique alerta, fique salvo. E é isso.